E aí, galera, começando aí mais uma aula de Geografia de Rondônia. Professor Jorge, Unidade 2, nossa primeira aula da Unidade 2, Geografia de Rondônia. A gente traz aí mais temas, mais conteúdos especiais para preparar essa galerinha aí para fazer as provas do concurso, como falamos lá no início da primeira unidade, né? Isso, além de trazer conhecimento, Exatamente. conhecimento da nossa terra, do nosso Com lugar. certeza. É isso? E a teleaula que inicia a unidade 2 é uma aula também muito interessante, Muito bem. porque a gente agrega a nossa prima irmã história. Exato. Não dá de desvincular a questão geográfica com a histórica. Muito bem. Dentro do espaço e tempo. Exato. Isso? Beleza, galera? Então fica de olho, vamos lá no quadro. Vamos analisar o conteúdo da nossa aula 15.1. Na verdade, esse primeiro momento agora é a nossa ementa, a programação aí para a unidade 2. Então, na aula 15, a gente vai estudar sobre Rondônia no contexto do segundo ciclo da borracha. Na aula 16, galera, os aspectos populacionais de Rondônia, que é a parte 1 do nosso conteúdo. Na 17 vai ser a parte 2, os aspectos populacionais de Rondônia. Nossa aula 18 é a aula de revisão, né, professor Jorge? Isso, revisão da recuperação da unidade 1. Muito bem. 19, extrativismo mineral. Rondônia aí com seu potencial, desde o passado até hoje, tem grande produção mineral também. Transporte e energia, que é a aula 20. Na 21, hidrovias rondonienses. 22, economia de Rondônia. Na aula 23, atualidades regional de Rondônia. Na 24, desmatamento em Rondônia nas décadas de 1970 e 1980. Na aula 25, galera, geomorfologia de Rondônia. 26 e 27, histórico dos municípios aqui do estado. 28, turismo em Rondônia. 29, essa aula que o professor Jorge falou lá na unidade 1, que preparamos aí com muita atenção, selecionando aí as questões preciosas que estão caindo frequentemente aí nos concursos do estado de Rondônia. Então, na 29 a gente vai ter uma bateria de questões aí voltada realmente para preparar você para enfrentar uma prova de concurso aqui no estado de Rondônia. Na aula 30 vai ser a avaliação parcial da unidade 2 e na 31 a avaliação de recuperação da unidade 2. Viu aí, galera? Um monte de conteúdo, vários conteúdos preciosos para você aqui na nossa unidade 2. Interessante que você falou na aula 29, né? Vai ser uma bateria de questões. Essa bateria de questões, ela vem como sendo um up, vai dar um up no conhecimento do aluno. Inclusive, agora, neste momento, nosso aluno está no terceiro ano. Terceiro ano. É um jovem que está prestes a entrar, se já não está, no mercado de trabalho. Quando você tem uma disciplina que vai ser e poderá ser, né, poderá ser um diferencial num concurso regional, isso você tem que dar uma atenção especial. Com certeza. Essa aula 29 a gente fez e a gente vai desmiuçar ela em cada questão, nós dividimos ela, né, Rogério? Isso mesmo. Em questão econômica, política, questões na área econômica, na área política, física. Então, todas elas serão comentadas questão por questão. Exato. Ok? Por quê, Rogério? Porque neste momento, digamos assim, já está acabando a pandemia, ainda não acabou, né? Mas digamos que esse momento pós-pandemia mais grave, abrirá muitos concursos. Exato. Já está abrindo. Então, é uma possibilidade a mais que o nosso aluno tem para se manter, se colocar, né, como servidor público, que é uma excelente opção. Exato. Não é isso? No Muito dia bem. de hoje. Não é isso, Rogério? Com certeza. Então, vamos lá no quadro. É isso aí, Rogério. As competências que a gente quer que os nossos queridos alunos alcancem, Rogério, é compreender os fenômenos locais
regionais expressos por sua territorialidade, considerando as dimensões de espaço e tempo. Olha aí, Rogério, como a gente sempre fala, né? Ó, a questão espaço e tempo. Exato. Reconhecer o desenvolvimento da sociedade como processo de ocupação do espaço e a relação com a vida humana em seus desdobramentos políticos, culturais, econômicos e humanos. E a 3, tomar decisões diante de situações concretas, recorrendo aos conhecimentos geográficos, demonstrando capacidade de observação, percepção e de estabelecimento de relações com a vida cotidiana, galera. Muito bem, ó, inclusive, tomar decisões, a gente faz isso todo dia, toda hora. Exato. Não é isso, Rogério? Muito bem. Até aqui, quando eu e você decide quem é que vai falar, né? A gente está tomando decisão, né? É isso aí, desse jeito E a mesmo. Belinda aí, né? Beleza, vamos lá. Então, nós temos a nossa aula 15.1, Rondônia no contexto do segundo ciclo da borracha. Nessa aula 15.1, nós iremos falar sobre esse contexto geopolítico da Segunda Guerra Mundial, que foi importante aí para o retorno da atividade da borracha aqui na Amazônia. Vamos falar também sobre Getúlio Vargas, atuação aqui a nível Brasil e também principalmente aqui no estado de Rondônia, e a criação do território federal do Guaporé, que tornou-se, né, com o passar do tempo, a Rondônia que hoje vivemos. A habilidade da aula de hoje: reconhecer, galera, as transformações tecnológicas que determinam a apropriação e uso dos espaços urbanos e rural. Então, a gente sabe que todo esse processo de evolução de técnica e tecnologias certamente vão determinar a ocupação ou não de um determinado espaço geográfico. Beleza. Então, a geopolítica de Rondônia e do Acre. A gente, para falar sobre essa geopolítica, Rogério, nós vamos relembrar que a gente não pode falar de Rondônia sem também falar do Acre. Sim, principalmente aí no contexto do primeiro ciclo, né? Primeiro ciclo, exatamente. O Acre e suas complexidades geopolíticas tornaram-se fatores importantes para o início da organização social, política e econômica da região que hoje constitui Rondônia. Da mesma maneira que o Acre, o espaço de Rondônia, era no final do século XIX, início do século XX, uma área abandonada pelo poder público brasileiro e alvo, obviamente, de ambições internacionais, Rogério. Exato. Ok? Não vamos esquecer que a região do Acre tem muitos seringais. Na época tinha e ainda continua tendo. Mas era muito importante, estávamos passando ali pelo primeiro ciclo, ou desculpa, pela primeira Revolução Industrial. É isso? Beleza. O ciclo da borracha projetava seus poderes e conflitos nas bacias do Madeira, do Jamari, do Candeias, do Ji-Paraná, do Mamoré e do Guaporé. Bem, vamos falar sobre o primeiro ciclo. A gente tem que começar a falar algumas palavras importantes que a gente tem que ter em mente. O seringueiro. Quem era o seringueiro? O personagem típico da região que trabalha lá no seringal. É o que extrai o látex das seringueiras e viabiliza sua transformação em borracha. O seringalista, ele era uma espécie de fazendeiro, né? Exato. Era o dono do seringal, ok? E o seringal, um extenso aglomerado de seringueiras em uma determinada área, ok? Ok. Bem, e as casas aviadoras? Então, nós temos de um lado, o seringueiro, trabalhando nas terras do seringalista. E ele tira essa borracha desse seringal. Obviamente, existe o porquê disso acontecer. Existe o porquê ele fazer isso.
É porque é uma questão econômica. Estamos bem. falando de um ciclo econômico. Sim, exatamente. Ok? As casas aviadoras. Professor, casa aviadora. Pois é, olha só esse nome, não esqueçam. Né? Notem aí do jeito que eu grifei. Fala, Rogério. Não pode confundir com avião, né? Exatamente. É aviadora, por isso que a gente traz para vocês aqui, ó. Estabelecimentos comerciais que se constituíram para abastecer os seringais, Rogério. Deles, olha só, abastecia o seringal e o que ele recebia em troca? A borracha produzida. E na posse dela, realizar as operações de venda para o exterior. Eram financiadas pelas firmas exportadoras. Funcionavam, a princípio, exclusivamente em Belém e depois passaram a se estabelecer em Manaus, quando o governo do Amazonas decretou o beneficiamento do látex nesta cidade. Então, Rogério, essas casas aviadoras, elas abasteciam esses seringais. E que materiais eram esses? Esses seringais precisavam dos trabalhadores, que sabíamos que é o seringueiro. O seringueiro precisava de ferramentas, ele precisava se manter. Então, essas casas aviadoras faziam uma espécie de troca, uma troca mesmo, não tinha moeda, era a borracha. Então, essas borrachas eram trocadas por todo o material que esses seringueiros precisavam, ok? Neste contexto, vamos dar uma informação importante para o nosso querido aluno. Neste contexto aqui, nós tínhamos os seringueiros, muitos eram chamados de arigóis. Arigóis. Quem era esse arigó? Era o nordestino. Nordestino. Ei, tu mora em Porto Velho há muito tempo? Acho que tem agora uns 12, 13 anos. Tu já conheceu o bairro Arigolândia? Sim. Arigolândia. Exatamente. Eram os arigós que moravam ali. Só que hoje sabemos que é um bairro burguês, né? Muito bem. É um bairro central, muito caro, mas era por ali. Era, na época, uma espécie de favela. Quem morava lá eram os arigós. E aí o pessoal falava, vai lá na Arigolândia. Exato. Então, para te ver, né? Tempo, espaço. Em um determinado tempo, aquele espaço ali era lugar do trabalhador, assalariado, pessoas com pouco poder aquisitivo. Hoje, em outro tempo, aquele mesmo espaço exerce uma outra função. Muito bem. Na cidade. Exato. É isso? Isso mesmo, professor. Inclusive com vários órgãos né? públicos por ali naquela região. Ou seja, se tornou uma região muito cara. É isso? Muito bem, isso mesmo. Beleza, vamos lá no quadro, meu diretor? Vamos lá, Rogério. Então, olha aí a imagem de um seringueiro tirando aí a borracha. Nesse contexto, os seringueiros, seringalista, os indígenas, jagunços, as casas aviadoras, elas constituíam no território de Rondônia o mesmo cenário que apareceu lá na minissérie Amazônia. Interessante. Era a sociedade da época. Ok? Então, ó, tem a questão ainda do indígena. Também. Não é isso? O indígena também sofreram muito nessa questão de ver uma outra população chegando, tomando o seu espaço geográfico, que milenarmente são deles. Não é isso? A diferença era a posse territorial. Enquanto o Acre era da Bolívia, o espaço que hoje é Rondônia era uma parte do Amazonas e outra era o Mato Grosso. E tinha ainda a posse informal da Bolívia. A Bolívia também gaiata, ela queria ter um pedaço aqui. Exato. Beleza? Então, como que se deu esse processo aí do desenvolvimento do primeiro ciclo da borracha? A penetração irregular de brasileira no espaço acreano, pertencente à Bolívia, também ocorria através do rio Guaporé. Já tinha a questão lá do Acre da ocupação da fronteira, mas a galera aqui de Rondônia ainda ocupava o território da Bolívia a partir dos rios Guaporé, Mamoré,
Abunã e Madeira, utilizando essa extensa fronteira até hoje desguarnecida entre o Brasil e a Bolívia no espaço rondoniense. Então, a gente está falando lá do conflito que o Acre teve, né, com a Bolívia, né, que em 1903 ocorreu o Tratado de Petrópolis para resolver essa questão de fronteiras de uma forma definitiva. E a partir de 1903 a gente viu que o Acre agora tornou-se um espaço, né, brasileiro. Certo, professor? Então, assim, além ali da entrada de brasileiros a partir do Acre na Bolívia, também entravam na Bolívia, nos seringais, por Rondônia, a partir dos rios Guaporé, Mamoré, Abunã e Madeira. Muito bem, Rogério. Ó, então, essa região aqui, ó, que é o Acre, estou circulando aqui para vocês verem, isso aqui era território boliviano. Exatamente. Ok? Tratado de Petrópolis. 1903. 1903, Petrópolis, lá no Rio de Janeiro. Nome da capital do Acre, Rio Branco. Rio Branco. Rio Branco era um diplomata brasileiro altamente respeitado. Ele era um verdadeiro articulador político, geopolítico, muito respeitado, e ele conseguiu, através de muitas conversas, muitas negociações, não foi fácil, não é isso? Mas ele conseguiu esse território para o Brasil. Exato. Obviamente, a gente sabe que não foi assim, agora é de vocês. Não. 1 milhão de libras esterlinas. Muita grana para a época. Com certeza. Inclusive, tivemos que também fazer uma estrada de ferro. Madeira Mamoré, né? Que ia beneficiar os bolivianos para escoar a produção da borracha. Exato. É isso? Muito bem. A borracha boliviana ia ser pelo Rio Madeira. Exato. Vindo lá da região de Guajará-Mirim. Com certeza. Só que aí tem aqueles trechos encachoeirados do Rio Madeira, então ficava difícil. Era muito penoso fazer esse tipo de transporte. Por embarcação, né? Por embarcação, exatamente. E aí a estrada de ferro resolveria esse problema. E aí a gente sabe que isso virou uma verdadeira odisseia humana dentro da Amazônia. Exato. Então a gente tem aí para você ver mais ou menos a questão dos rios de Rondônia e a entrada na Bolívia. Então, nós falamos há pouco pelo Guaporé, entrava na Bolívia, também pelo rio Mamoré também entrava na Bolívia, e o próprio Rio Madeira também acabava acessando aqui a região da Bolívia. Então, era a porta de entrada para o território boliviano, e nesse território já estava tendo muito conflito entre brasileiro e entre bolivianos, porque existia aí uma grande quantidade de borracha e já gerava-se conflitos na época. E por isso que a gente falou aí há pouco sobre a questão do tratado que foi estabelecido em 1903, assinado e resolveu. E nós temos aqui, ó, conforme a legenda, território declarado litigioso pelo Barão de Rio Branco. Era um território onde estava em conflito, né? Não tinha definição ainda se era Brasil ou Bolívia. E essa região, segundo a legenda, a região cedida pela Bolívia com o Tratado de Petrópolis. Então, a partir do Tratado de Petrópolis, essa região onde a gente encontrava uma grande quantidade de brasileiros e bolivianos extraindo a borracha, foi resolvida de vez, e essa parte aí passou ao território do Acre e do Brasil, que tornou-se o Acre em 1903. Muito bem. Lembrando que Petrópolis é uma cidade lá no estado do Rio de Janeiro. Muito bem. Por isso o nome do tratado, né, onde foi discutido. Já caiu isso em concurso. Exatamente. Onde era Petrópolis, acredita? Sei. Se o aluno não souber que é no Rio de Janeiro, erra. Com certeza, vai pensar que é no Acre, né? Vai pensar que é no Acre, vai pensar que é no Amazonas. Caiu assim, em outros lugares do Brasil. E dentre eles, Rio de Janeiro, já até da própria questão do Acre, né? Uhum. Petrópolis era no Acre, no Amazonas, enfim. Vamos lá. Então, o Tratado de Petrópolis foi em 1901, Bolívia assinou um contrato de arrendamento do Acre, lá pela empresa aí, a Bolívia Syndicate, e a consequência, em 1901, a partir da assinatura desse contrato que a Bolívia assinou, arrendando essa parte do Acre, contribuiu para gerar essa guerra sangrenta que ficou conhecida como Guerra do Acre. O motivo, o controle dos negócios da borracha.
Então, em 1903, Barão do Rio Branco realizou a assinatura do Tratado de Petrópolis e a Bolívia cede o Acre, que a gente viu no mapa anterior, e o Brasil, né, ficou responsável aí, ó, de construir a estrada de ferro Madeira-Mamoré e pagar as libras esterlinas aos bolivianos. Beleza. Agora a gente já tem um outro momento, né, professor Jorge? Isso. Aí vai acontecer, que a gente falou no contexto da... Nós estamos falando isso tudo no contexto do primeiro ciclo da borracha. Primeiro ciclo da borracha. Aí, né, Rogério, a gente tem que lembrar ao aluno que esse ciclo da borracha ele vai acabar quando pega a borracha, Malásia, né? A semente Exato. da seringueira e planta lá na Malásia. Muito bem. Lá na Ásia, né? Na E Ásia. aí, geomorfologicamente, muito parecido o tipo de solo, mesmo tipo de clima. E aí, a seringueira se adaptou. Com certeza. E aí foi feita uma plantação em grande escala. Ok? E aí houve o desinteresse pela região da Amazônia. A Estrada de Ferro, que foi uma dos motivos de ter sido assinado o Tratado de Petrópolis, se tornou pouco importante, bem menos importante do que ela teria Sim. se escoar esse produto, a borracha boliviana, tivesse seguido em frente. E aí os bolivianos também ficaram a ver navios. Pensavam que eu ia nadar no dinheiro com a produção da borracha, só que levaram a uma biopirataria, né, Rogério? Não se falava em biopirataria na época, né? Pode ser considerado. É considerado uma biopirataria. Exatamente. Tiraram daqui para plantar em outro lugar. Muito bem. Isso. Beleza, então aí acabou o ciclo da borracha. A própria ferrovia ela ficou trabalhando de forma bem tímida, não tinha a expressividade para a qual ela nasceu, para a qual ela foi instalada. Inclusive o nome dela é Ferrovia do Diabo, né? Um dos nomes, né? Justamente pelo sofrimento que ela causou. Exato, muitas galera. mortes, dizem, né? A lenda, né? Que cada dormente foi uma vida ali, aqui, né? Isso mesmo. Então, realmente foi uma verdadeira aventura humana na Amazônia. Ok? Ok. Inclusive, Rogério, quando assinaram o Tratado de Petrópolis, beleza, aí teve o compromisso de fazer a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, o pessoal assinou lá em Londres sem sequer ver a realidade, sem fazer estudo de impacto ambiental. Nem existia impacto ambiental, Nem existia. mas não se fez nenhum estudo das populações tradicionais que já viviam aqui. Das dificuldades, do terreno, né? Do terreno, da geomorfologia. Exato. Da geologia, o regime das chuvas, as doenças tropicais. Então, realmente foi um dos motivos dela ter demorado tanto. Tantas empresas abandonaram por não conseguir fazer essa estrada de ferro aqui. Por isso que durante todo esse processo aí de construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, várias vezes aconteceu o insucesso, né? Na hora que avançava uma certa construção, daqui a pouco paralisava por acidente ou por doenças, enfim, foram muitos desafios aí até a conclusão da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. E aí acaba esse ciclo, né? Depois que há esse desinteresse dos países de primeiro mundo da época, né? Os Estados Unidos, países desenvolvidos hoje, Inglaterra, estavam passando pela Revolução Industrial. Eles precisavam dessa borracha, só que eles não tiveram mais interesse, porque agora eles têm lá numa colônia inglesa, na Malásia. Muito bem. E aí eles estão plantando, já estão lá, estão com o produto deles. Bem mais, e tudo, a plantação deles, ó, industrial, Rogério. Uma árvore aqui, daqui a 2 metros, outra. Planejada. Né? Planejada. Diferente daqui, que era o pessoal que tinha que ir com teçado e tirar mesmo, era mais... Uma seringueira aqui, outra daqui 5, 10, até 20 metros de distância, entendeu? Então, assim, não tinha essa proximidade como ficou o plantio e na Malásia de forma organizada, né? Organizada e praticamente uma produção industrial, né? Exatamente. Beleza, então vamos lá no quadro. Então, lembrando aí, acaba esse ciclo da borracha, né? Se encerra e aqui volta novamente a ficar uma situação de abandono novamente a região do Acre e
Rondônia. Muito Beleza? bem. Exato. Em 1940, Getúlio Vargas visitou Porto Velho, recepcionado por Aloysio Ferreira, governador da época, com o objetivo de influenciar o presidente a transformar a região em território. Então, Aloysio Ferreira trouxe a ideia para Getúlio Vargas para transformar a nossa região aqui de Rondônia em um território. Aí, ó, Getúlio Vargas chegando aqui, 1940. Beleza. Aí a gente ouviu falar na Marcha para o Oeste, né? Qual era o objetivo da Marcha para o Oeste? Promover o desenvolvimento populacional e a integração econômica das regiões Norte e Centro-Oeste. Aqui era um vazio. E aqui era Amazonas. Mas ali para onde nossos alunos estão, Centro-Sul de Rondônia, era tudo Mato Grosso. Mato Grosso. Okay? E essa Marcha para o Oeste é um programa do governo federal da época, né? De garantir esse desenvolvimento dessa região mais a oeste do Brasil, essa integração econômica, principalmente da região norte e centro-oeste do Brasil, porque o sul e o sudeste já estavam mais desenvolvidos, e o próprio nordeste, por ser áreas de primeiro núcleo de povoamento no Brasil. Exatamente. Olha só como é que era em 1940. Isso aí, ó. Rondônia ainda nem existia como território em 1940. Rondônia ia Mato Grosso. Exatamente. Então, nós somos mais jovens do que o Acre. Exatamente. Ó. Olha aí, o Acre já existia como território. Ok? Então, surge essa ideia, olha, presidente, ali é um vazio demográfico por questão estratégica da nossa, e manter a nossa soberania nessa região, presidente Getúlio, o Aloysio falando, né? Seria interessante fazer um estado aqui. Vamos fazer um estado? E aí, o Getúlio Vargas gostou da ideia. É isso? Exato. E criou o Território Federal do Guaporé em 1943. Beleza. Agora a gente tem aí as informações acerca do segundo ciclo da Segunda Guerra Mundial e a relação da Segunda Guerra com o estado de Rondônia, que a gente vai ter de novo a questão da reativação do ciclo da borracha aqui na Amazônia. Então, no início da década de 40, a Europa estava em guerra por conta da invasão da Polônia por tropas alemãs no final de 1930, cujos efeitos desencadeariam a Segunda Guerra Mundial. O Brasil, cujo governo do presidente Getúlio Vargas era simpatizante do nazismo e adotara uma política de neutralidade. Isso no início, né? Isso, vamos grifar Coloca aí, neutralidade. Ó, no primeiro momento, neutralidade. Mas no decorrer do conflito, o governo brasileiro, que dependia de investimentos norte-americanos, não resistiria a pressões políticas internas e externas associadas aos constantes ataques alemães à frota mercante brasileira, para assumir um posicionamento favorável aos interesses dos Estados Unidos e abandonar a sua neutralidade do conflito. Então, o Brasil não queria se envolver, né, professor Jorge? Mas a partir do momento que teve sua frota atingida, né, e aí foi o momento que ele se posicionou diante do conflito. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão ocupou o Sudeste Asiático. Esse Sudeste Asiático era a região da Malásia, que até então estava fornecendo os insumos, que era a borracha para os pneus, né, da Segunda Revolução Industrial. Essa lembra lá do Fordismo, nos Estados Unidos. Então, neste contexto, o Brasil, que teve os seus seringais abandonados, enterrando assim o primeiro ciclo da borracha, em 1879 e 1912, deveria fornecer borracha para a indústria norte-americana, porque agora essa área que estava fornecendo, que era a Malásia, ela foi dominada pelo Japão. Então, Rogério, quer dizer que o Japão, por estratégia de guerra, sabia da importância da Malásia, porque ela estava produzindo a borracha. Então, quer dizer que aqui estava abandonado e voltou a ter uma importância para os americanos. A partir desse acontecimento. Desse fato histórico. Muito bem, da guerra. Isso? Beleza. Então, vamos ver. Então, olha só, nesta situação inicia o segundo ciclo da borracha, que vai de 1942 a 1945. Muito bem. E aí, ó,
que eles recebiam para ir trabalhar lá nos seringais. Garfo, faca, rede, um prato, chapéu. Beleza, então em 42 os Estados Unidos, o presidente de lá era o Franklin Delano Roosevelt, e aqui no Brasil era Getúlio Vargas, fazem um acordo de Washington, pelos quais o Brasil comprometia-se a reativar seus seringais por meio de uma operação conjunta com os Estados Unidos para a obtenção mais rápida desta tão necessária borracha para os aliados. Bem, então esses seringais brasileiros deveriam ter uma produção em larga escala na região amazônica, ordenando sua produção para suprir as necessidades das nações amigas na Segunda Guerra Mundial. Surge então o Batalhão da Borracha e o recrutamento de soldados, entre aspas, né? Lá do Nordeste brasileiro, Rogério. Então a galera, ó, parecia que estava indo para a guerra. Eles exatamente se sentiam como se estivessem indo para a guerra, mas eles iam lá para o meio da floresta, no meio do nada, fazer a retirada da borracha. Enfrentar. Não era nem o exército, era o exército de malárias, de doenças tropicais, né? Muitos desafios aqui na Amazônia. Olha só esses meninos treinando para a guerra dentro da floresta, já. Era guerra só contra os mosquitos, né? Porque não teve guerra aqui. Exatamente. Sentido, né? Isso mesmo. Eles faziam exercício físico, uma forma de fazê-los sentirem-se como verdadeiros soldados aí, galera do Exército Brasileiro. Olha o corpo desses meninos, tudo menino bonito, hein? Pois é, galera. Então, era essa a realidade, tá? Pessoas foram colocadas aqui, vindas principalmente do Nordeste, para trabalhar nos seringais. Eles não eram soldados, eles eram seringueiros. E, de certa forma, eles acreditavam mesmo, porque Isso. foi colocado na mente deles, entendeu? Exatamente. A questão que a guerra estava acontecendo, eles estavam lutando a favor da guerra. Por isso que, tipo assim, o pertencimento, né? Estou na guerra, estou realmente fazendo para ganhar, né, os Estados Unidos, né, diante dessa guerra. Porque foi o próprio, a ideia da época que foi imposta a eles, né, professor Jorge? Então, em 13 de setembro de 1943, guarda essa data porque já caiu muito em concurso, o presidente Getúlio Vargas cria o território federal do Guaporé e foi desmembrado aí as áreas do estado do Mato Grosso e Amazonas. Então, quando foi construído aqui, instituído o território federal do Guaporé em 1943, nós tínhamos aí como município Lábrea, Porto Velho e Guajará-Mirim. E essa região de Lábrea depois voltou ao domínio do Amazonas. Exatamente. Beleza? Muito bem. Porque os deputados federais da época não acharam a logística interessante de ter essa cidade como sendo do novo estado, novo território criado, né? Muito bem. Beleza, então esta foi a primeira configuração do então território federal do Guaporé. Não teve sustentação política. Houveram problemas de comunicação, acabei de falar, né? Entre Lábrea e Porto Velho. Não existia rio navegável, nem estrada que as conectasse. E obrigava os labrianos a dar uma volta de 2.500 quilômetros, navegando pelo rio Purus, até o Amazonas e por este até a foz do rio Madeira, para então chegar até a capital, Porto Velho. Por isso, redefinir os limites do território federal do Guaporé. E Lábrea voltou a fazer parte do Amazonas. Bem, nesta época, no contexto da Segunda Guerra Mundial, foram criados a CAETA, que é Comissão de Encaminhamento de Trabalhadores para a Amazônia. O que eles faziam? O que a CAETA fazia? Ela era encarregada de contratar e conduzir nordestinos para cá, para a região norte. E também foi criado o SENTA, Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia. Circule aí, queridos alunos, CAETA e SENTA, ok? Esses dois órgãos
foram responsáveis por trazer trabalhadores aqui para a Amazônia para trabalhar na extração do látex. Ok? Então, nós temos aí o fim do segundo ciclo da borracha. Então, ele termina a Segunda Guerra Mundial e a Amazônia deixou de fazer parte do esforço de guerra dos Estados Unidos e aliados. Em consequência, foram retirados recursos e os órgãos de fomento à produção da borracha silvestre nativa, tendo em vista os Estados Unidos, Inglaterra, França e Holanda terem retomado o controle de suas colônias asiáticas, de onde voltaram a adquirir a borracha. Voltou a produzir novamente a borracha lá na região da Malásia, então a Amazônia cai no esquecimento novamente em relação à borracha. Desse modo, os nossos seringais foram literalmente abandonados, encerrando assim o segundo ciclo da borracha. Legal, Rogério. E relembrar aqui, ó, só um adendo bem aqui, vou falar aqui ainda sobre isso aqui. Quando Getúlio Vargas, né? Ele vai fazer esse tratado, ele vai assinar o Tratado de Washington, só para lembrar o aluno, tá? Que aqui não tá, mas a gente pode falar que quando ele faz esse Tratado de Washington, ele não faz assim porque ele foi muito legalzinho com os americanos, não. Pressionado. Foi pressionado. Exatamente. Inclusive, foi uma conversa direta do presidente dos Estados Unidos com Getúlio Vargas. Ele deve ter falado bem assim, olha, presidente, você é meu amigo, você é meu brother, mas nesse momento, ou você está comigo, ou você é meu inimigo. E eu ouvi falar também que você gosta dos alemães, isso é verdade? Deve ter tido uma conversa nesse sentido, Rogério. Porque o Getúlio Vargas, ele era lá do Rio Grande do Sul. Então, a descendência dele era de europeu e alemão. Então, deve ter tido essa conversa e Getúlio Vargas teve que recuar. E aí ele falou assim, olha, se você estiver comigo, vou dar um up aí na economia de vocês, vou injetar grana para você fazer grandes obras de infraestrutura que no teu país, Getúlio Vargas, não tem, que na época não tinha, né? Inclusive, com esse dinheiro, esse investimento norte-americano aqui, que se fez, por exemplo, a Siderúrgica Nacional. Que é a indústria de base, né, do Brasil. De base. Do Brasil que foi feita no tempo de Getúlio Vargas. Exatamente. Mas as pessoas não lembram e esquecem do Tratado de Washington. Que foi muito importante para a época. Com certeza. Sem o tratado, certamente o Brasil teria muito mais dificuldade para poder avançar nesse período. Então, e se o Brasil tivesse continuado neutro naquela situação, certamente ele teria se prejudicado diante da guerra e toda a questão dos investimentos seriam tirados do Brasil. Não teria nem sido investido. E outra, os norte-americanos falaram assim, olha, e aqui tem uma base boa, né? Alcântara, eles inclusive poderiam invadir o Nordeste. Exatamente. Norte-americano. E aí, então, foi uma conversa melhor, por livre e espontânea pressão. Getúlio aceitou e que acabou sendo muito benéfico para o Brasil. Até o próprio Banco da Amazônia também é uma herança desse tempo, que na época era o Banco da Borracha. Isso aí. Ok? Fechou, então. Galera, era o que nós tínhamos. Daqui a pouco a gente volta a mostrar um resumão da nossa aula para você. Beleza? Tchau. Tchau, galera.